Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de exercícios. Vamos fazer alguns exercícios referentes ao tema de determinantes. Vamos lá? Vamos começar com esse exercício de número 1. O cofator do elemento A23 da matriz A, que é essa matriz 3×3, e aí tem algumas alternativas. Então, ele quer o cofator desse elemento A23. Então, vamos identificar quem que é esse elemento dentro dessa matriz. Então, ele está na segunda linha. Então, segunda linha. E terceira coluna, segunda linha. Então, vai ser esse elemento 1, ok? E para calcular o cofator, a gente vai fazer menos 1 elevado a linha mais coluna, nesse caso é linha 2, coluna 3. Então, 2 mais 3, vezes essa matriz aqui. Essa matriz, ela surge quando a gente elimina a linha, que esse número 1 se encontra, e a coluna também. Então, vai me sobrar esses elementos 2, 1, 0, 1, formando uma matriz 2 por 2 aqui, tá? E aí, fazendo essa conta, 2 mais 3 é 5, então vai ficar menos 1 elevado a 5, vezes o determinante dessa matriz 2 por 2, que vai ser diagonal principal, 2 vezes 1, menos diagonal secundária, 0 vezes 1, que é o que está escrito nessa segunda parte. E aí, fazendo esse cálculo, o cofator vai ser, então, menos 1 elevado a 5, que é um número ímpar, vai dar menos 1. 2 vezes 1 é 2, e aqui 0 vezes 1 é 0. 2 menos 0 é 2, e esse menos 1 só copiei, menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, o cofator desse elemento A23 vai ser menos 2, que vai bater aqui com a alternativa D. Exercício número 2 agora. O valor do determinante dessa matriz 4×4 é... Então, aqui como eu estou vendo que tem vários zeros, uma boa estratégia é a gente usar o teorema de Laplace. Então, vamos olhar para essa primeira linha aqui, poderia ser outra linha ou outra coluna, mas eu vou escolher essa primeira linha aqui que tem 2 zeros para facilitar a nossa conta, tá? Então, como eu disse, vamos usar o teorema de Laplace e calculando o determinante, a gente vai ter que o determinante dessa matriz vai ser esse primeiro elemento, que é o elemento A, vezes menos 1 elevado a linha mais coluna. Então, esse elemento A está na linha 1, coluna 1. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1, linha 1, coluna 1, vezes essa matriz. Essa matriz aqui vai ser a matriz dos elementos sem considerar essa primeira linha e essa primeira coluna, que é onde se encontra esse elemento A. Tá? Então, eu vou ignorar essa primeira linha, essa primeira coluna, e vai me sobrar essa matriz 3×3 aqui, ó. Então, ele vai ter os elementos 00B na primeira coluna, C0C na segunda coluna e 0DD na terceira coluna, tá? Então, essa parte aqui do menos 1 dessa matriz é o cofator desse elemento que está na posição 1, 1, tá? Então, o determinante dessa matriz vai ser essa parte, mais o segundo elemento, que é B, vezes o cofator dele, que vai ser menos 1 elevado à posição que ele está, que é linha 1, coluna 2. Então, menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes essa matriz. Essa matriz a gente vai escrever desconsiderando a primeira linha e a segunda coluna, que é onde se encontra esse B. Então, desconsiderando aqui, a gente vai ter AA0 como primeira coluna, essa a gente desconsidera, C0C como segunda coluna e 0DD como terceira coluna, tá? Mais esse próximo elemento, 0, vezes o cofator dele. Como é 0 vezes o cofator, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, já vou zerar aqui para a gente ter menos contas para fazer, né? E o último elemento, a mesma coisa, também é 0, então vai ser 0 vezes o cofator dele, e como é 0 vezes o cofator, vai dar 0 também, então nem preciso escrever, vou deixar como 0 mais 0, tá? Então, o que a gente precisa focar são nessas duas continhas aqui, tá? Então, aqui, 1 mais 1 vai ficar 2, então vai ficar A vezes menos 1 ao quadrado, vezes essa matriz, mais B vezes menos 1 elevado a 1 mais 2, é menos 1 elevado ao cubo, vezes essa matriz, tá? E mais 0 aqui eu já posso omitir.
Menos 1 elevado ao quadrado, menos 1 elevado ao número par, vai dar 1. E A vezes 1 é o próprio A. Então, eu mantive só o A vezes essa matriz. E menos 1 elevado ao cubo é menos 1. Menos 1 vezes B é menos B. Então, ficou aqui menos B, com o sinal negativo agora. Vezes essa outra matriz. E aí, reescrevi aqui. Para calcular o determinante dessa matriz 4 por 4, a gente está dependendo do determinante dessas duas matrizes 3 por 3. Então, vamos calcular o determinante dela separadamente aqui, tá? Então, para essa primeira matriz, eu já reescrevi ela aqui. E eu vou usar a regra de Sarri. Então, eu copiei as duas primeiras colunas. E aí, a gente vai fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Então, diagonal principal, 0 vezes 0 vezes D, mais C vezes D vezes B, mais 0 vezes 0 vezes C. Tá? Menos diagonal secundária. Diagonal secundária vai ser B vezes 0 vezes 0, que está aqui, mais C vezes D vezes 0, mais D vezes 0 vezes C, que está aqui. Fazendo essas contas, aqui vai zerar, vai me sobrar esse termo aqui do meio, que é C vezes D vezes B. Vou colocar B, C, D aqui em ordem alfabética, só para a gente não se perder. Aqui também vai zerar, menos esse sinal. Esse primeiro, o segundo e o terceiro termo, todos têm 0 vezes alguma coisa, então vai zerar todo mundo. Então, vai me sobrar só esse termo daqui, ó, BCD, tá? Então, o determinante dessa primeira matriz é B vezes C vezes D. E depois, para essa segunda matriz, também vou usar a mesma regra de Sarri, copiei as duas colunas. Vamos fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Diagonal principal, A vezes 0 vezes D, mais C vezes D vezes 0, mais 0 vezes A vezes C. Menos diagonal secundária, que vai ser 0 vezes 0 vezes 0, mais 0 vezes D vezes A, C vezes D vezes A, né? Falei errado. Mais D vezes A vezes C. D vezes A vezes C. Aqui vai zerar todo mundo, porque sempre tem um zero multiplicando. Menos, sinalzinho de menos. 0 vezes 0 vezes 0 é 0. C vezes D vezes A, vou deixar em ordem alfabética aqui. A vezes C vezes D. E aqui, D vezes A vezes C, também vai ser ACD, se deixar na ordem alfabética. Com esse sinal de menos e ACD mais ACD, eu vou ter menos 2ACD. Então, vamos finalizar a conta aqui desse exercício. A gente já calculou, então, o determinante dessa primeira matriz vai ser BCD e dessa segunda matriz menos 2ACD. E sabendo disso, a gente pode substituir esses valores. Então, vai sobrar A vezes o determinante dessa matriz, BCD, menos B vezes o determinante dessa segunda matriz, que é menos 2ACD. Essa primeira parte vai ficar ABCD, menos com menos vai dar um número positivo, e mantém esse 2, ABCD também. Tá? E aí, ABCD mais 2ABCD deu 3ABCD, então, alternativa A. Exercício número 3, esse exercício caiu na FUVEST. Se essa matriz aqui tem um determinante igual a menos 12, então, o determinante dessa matriz vale... Muito bem, esse aqui, a gente pode usar as propriedades dos determinantes, né? Olhando para essa primeira matriz aqui, ó, eu vou copiar ela aqui, e eu já tô batendo o olho, dá para ver que essa segunda linha, ela tem uma coisa importante. O que vocês estão enxergando aqui? Estão vendo que 6, 9 e 12 são todos múltiplos de 3? Então, eu posso colocar, reescrever, né, o 6 como 3 vezes 2, o 9 como 3 vezes 3 e o 12 como 3 vezes 4. E o 3 aqui, ó, é o fator comum desses três elementos. Quando isso acontece, a gente viu na nossa aula de propriedades de determinantes, a gente pode colocar esse 3 em evidência do lado de fora da matriz. Então, vai sobrar aqui na segunda linha os elementos 2, 3 e 4. 2, 3 e 4. Tá? Passando esse número 3 por outro lado, dividindo 12, menos 12 dividido por 3 vai dar menos 4. E lembra que a pergunta é o determinante dessa matriz aqui, ó, que tem
primeira linha x, y, z, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Então, repare que ela é bem parecida com essa daqui que a gente tem, né? A única diferença é que essa última linha está escrita como primeira aqui, ó. E essa primeira linha está escrita como terceira linha. Então, o que a gente pode fazer é trocar essa primeira e terceira linha de lugar para bater aqui com o que a gente quer, né? Que é a pergunta do exercício. Só que lembra que quando a gente inverte as linhas, então, eu reescrevi a terceira linha como primeira e a primeira como terceira, inverti. Quando isso acontece, o determinante muda de sinal. Então, quando eu troco de linhas, ou também de colunas, pode ser, mas nesse caso faz sentido trocar as linhas, troca o sinal. Então, se o determinante antes era menos 4, o determinante dessa matriz com as linhas trocadas vai ser 4 positivo. E aí bate certinho com a matriz que é a pergunta do exercício. Então, a resposta vai ser que o determinante vai ser 4, que bate com a alternativa D. Para finalizar, vamos fazer esse exercício de número 4. Calcule o determinante de C, sabendo que C a menos 1, então a inversa da matriz C, é igual a essa matriz 4 por 4, tá? Então, aqui tem bastante zeros, bastante uns, então eu posso usar tanto o teorema de Laplace quanto a regra de Chiot. Como a gente já resolveu um exercício por teorema de Laplace, vamos usar aqui a regra de Chiot, tá? Para a gente relembrar um pouquinho como é que funcionava. Então, primeira coisa, eu vou escolher o número 1. Pode ser qualquer um, aqui eu tenho vários, né? Tem esse daqui, esse também. Eu vou escolher esse daqui, aqui, que está na segunda linha, segunda coluna, mas podia ser qualquer outro número 1, tá? Escolhido o meu número 1, eu vou destacar aqui a coluna e a linha em que esse número 1 se encontra. E aí, eu vou reescrever, tá? O determinante dessa matriz é C elevado a menos 1, que é a inversa de C, o determinante da inversa de C, vai ser igual a esse elemento aqui que sobrou, 1, menos a multiplicação de 1 vezes 0. 1 vezes 0, que é os elementos correspondentes da coluna e da linha onde esse 1 se encontra, tá? Depois, o próximo número que sobrou é esse menos 1 aqui, ó. Então, vai ser menos 1 vezes 0, que é o que está escrito aqui. Depois, esse menos 1 aqui, que é esse na terceira coluna, então, menos 1 vezes 1. Depois, aqui embaixo, outro menos 1. Menos 1 menos 0 vezes 0. Para esse 1, vai ser 1 menos 0 vezes 0. E para esse 0, vai ser 0 menos 1 vezes 0, que é o que está escrito aqui. E para a última linha, eu tenho o elemento 1, 1 menos 0 vezes 0. Depois, 0 menos 0 vezes 0, que é esse segundo elemento da terceira coluna. E, por último, menos 1 vezes 1 vezes 0, que é esse último elemento. Então, a gente reescreveu essa matriz 4 por 4 nessa matriz 3 por 3, tá? E aí, fazendo essas continhas, 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0 e 0 vezes 0 também é 0. 1 vezes 0, 0 vezes 0 e 0 vezes 0, vai dar sempre 0 aqui. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 0 e 1 vezes 0 vai dar 0 também, tá? E aí, fazendo essas contas, a gente vai obter essa matriz 3 por 3. 1 menos 0 vai dar 1, então esse primeiro elemento vai ser 1. Menos 1 menos 0 é menos 1. 1 menos 0 é 1. Menos 1 menos 0 é menos 1. 1 menos 0 é 1. E 0 menos 0 é 0. Na última coluna aqui, menos 1 é menos 2. 0 menos 0 é 0. E menos 1 menos 0 é menos 1, tá? Então, para calcular o determinante dessa matriz, a gente vai precisar calcular o determinante dessa matriz que a gente calculou aqui, tá? O determinante da inversa de C vai ser o determinante dessa matriz 3 por 3. Então, resolvendo esse determinante, vou usar a regra da borboleta, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, a diagonal principal, 1 vezes 1 vezes menos 1, vai dar menos 1. Depois, menos 1 vezes 0 vezes 1 é 0. E menos 2 vezes 0 vezes menos 1 é 0 também. Isso foram as diagonais principais. Então, menos, agora as diagonais secundárias. Então, 1 vezes 1 vezes menos 2
é menos 2. 0 vezes 0 vezes 1 é 0. E menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 negativo, tá? Nesse primeiro parênteses, menos 1 mais 0 vai dar menos 1. Nesse segundo parênteses, menos 2 mais 0 menos 1 vai dar menos 3. Com esse menos aqui de fora do parênteses, fica mais 3. E menos 1 mais 3 vai dar 2. Então, o determinante da inversa de C é 2, tá? A pergunta aqui é o determinante de C, e não da inversa de C, que é o que a gente calculou. Então, vamos lembrar que a relação entre o determinante da inversa e o determinante da matriz C é o inverso também. Então, se a matriz da inversa de C é 2, o determinante de C vai ser 1 sobre o determinante da inversa de C, que nesse caso é 2. Então, vai ficar 1 dividido por 2. E essa é a resposta final. Aqui, então, o determinante de C vale meio. Finalizamos os exercícios de hoje. Espero que tenha dado para relembrar um pouquinho das regras que a gente viu na teoria. E espero vocês na próxima aula. Bons estudos!